Graça e paz da parte de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, único Deus verdadeiro, soberano, altíssimo, todo-poderoso, nosso Deus. Amém. Amém. No meio de tantas incertezas, uma certeza: Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Salvador. Por isso, vamos orar e vigiar até a sua volta. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é o último domingo do ano eclesiástico, do ano da igreja. O ano da igreja é diferente do ano civil. E isso não é uma invenção nova, não é algo novo, não é algo da igreja luterana. Esse ano eclesiástico ele foi decretado como ano da igreja lá pelo ano 600 com Gregório, porque já era uma prática que vinha ocorrendo na igreja cristã desde a época em que a igreja cristã se tornou uma igreja oficial, lá pelo ano 300 e pouquinho com Constantino. Então se pensou, vamos organizar um ano para a igreja, quais são as festas, quais os dias. E como ali na época de Constantino foi mudado a época do Natal, que originalmente era dia 6 de janeiro, foi mudado para o dia 25 de dezembro, porque Jesus é o nosso Rei, é o nosso Deus, é o nosso Salvador, né? É Ele quem é a luz que ilumina esse mundo. Então foi trocado para o dia 25 de dezembro, que era o dia onde os pagãos eles comemoravam o solstício de verão, o dia do nascimento do sol, que era o grande Deus deles. Então, para mostrar quem é o nosso Deus, o nosso Rei, a cristandade mudou essa data. E a partir daí, se fez então o calendário da igreja, que inicia com o período do Advento, que são as 4 semanas, os 4 domingos que temos de preparação para o Natal. Depois vem a Epifania, vem a época da Quaresma, vem a Páscoa, e então vem essa grande festividade do Pentecostes, onde a igreja vai ao mundo, que se encerra no dia de hoje. Na mensagem de hoje eu quero abordar todos os textos, fazer um pequeno enfoque de todos os textos. Os textos de hoje é o Salmo 93, todos eles foram lidos há pouco. Daniel, capítulo 7, versículos 9 a 14, Judas, versículos 20 a 25, e Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 37. No Salmo 93, o salmista faz um hino de exaltação à soberania, à majestade de Deus. E lá ele diz que Deus é muito maior que toda a força da natureza, muito maior que a força dos rios, dos mares, dos trovões, dos raios, porque Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. O salmista fala da eternidade, da santidade e do poder de Deus. No texto de Daniel é levado numa visão até os céus, e ele vê os últimos tempos, ele vê o momento do fim do mundo e o que vai acontecer até lá. E ele logo vê um ancião dos dias, alguém de cabelos brancos, com vestes brancas, que é o próprio Deus, sentado num trono de fogo. Os cabelos brancos, as vestes brancas simbolizam a santidade de Deus. O trono de fogo é o seu poder de purificar, o seu poder, a sua autoridade de julgar. E diante dele estão milhares e milhares de anjos, e ali diz miríades e miríades, cada miríade tem 10.000. São muitos que estão louvando, cantando a Deus, e então trazem livros que são abertos diante de Deus. Cada livro representa a minha vida, representa a tua. Diante de Deus, toda a nossa vida é passada ali. E então, há uma voz que condena, que é a do diabo, o acusador, mas ele é derrotado. A sua voz é calada, e então surge, diz Daniel, o Filho do Homem. Essa expressão é tão bonita, e usada por Daniel 500 anos antes de Jesus vir, e Jesus usava essa expressão para ele. Jesus, que significa Salvador, Cristo, que significa o ungido prometido, ele apresentava o tempo todo seus sinais de divindades, curando, multiplicando pães e peixes, transformando água em vinho, ressuscitando mortos. Então todos viam a sua divindade, mas ele fazia questão de apontar não para a sua pessoa, mas para a sua obra.
Eu vim com uma finalidade. Eu vim para a finalidade de morrer pelos vossos pecados. E para que Jesus, o Filho de Deus, o Deus eterno, morresse, ele precisava se tornar um ser humano. Por isso ele se chamava Filho do Homem. Ele sempre dizia o Filho do Homem. E agora, 500 anos antes, Daniel está dizendo: é o Filho do Homem que vem diante do Pai. E então ele diz: o seu domínio é total, é eterno, o seu reino jamais será destruído. Esse Filho do Homem que veio para lavar os pés dos discípulos, que veio para levar chicotada, cuspida na cara, foi traído, caluniado e foi morto na cruz, agora não é mais o servo sofredor. É aquele que venceu o diabo, a morte, os poderes do inferno, ressuscitou e está em glória. E é Ele quem vai nos receber com o nosso livro da vida eterna diante do Pai, para dizer a cada um que se manteve fiel, perdoado, salvo. Entretanto, Daniel faz um alerta e diz: mas ainda há um tempo até essas coisas acontecerem, e durante esse tempo o mal reina. É aquilo que Paulo depois fala: o Deus desse século é Satanás. Nós estamos lutando contra forças tenebrosas e poderosas do mal. Isso a gente viu o dia inteiro acontecendo nesse mundo tomado pelo caos e pelo pecado. Passamos para o Evangelho e lá Jesus começa dizendo, falando dos sinais do fim dos tempos: o sol e a lua escurecerão, as estrelas cairão e todos os poderes do céu serão totalmente abalados. Quando os seres humanos na história da humanidade querem voltar as costas para Deus, e como criar ídolos para si, quais são os primeiros ídolos que eles criam e adoram como Deus? O sol e a lua. O sol, o Deus que governa o dia, com seu clarão, com sua claridade. E a lua, o Deus que governa a noite, que governa as plantações, as colheitas, porque eles aprendem que na lua minguante, na lua crescente, é melhor plantar, é melhor colher, e então ela é chamada de Rainha dos Céus e adorada como tal. Hoje tem outra figura que é adorada também como Rainha dos Céus. Mas os poderes dos ídolos passarão. Serão destruídos de Jesus, começando com o sol, a lua e todas as estrelas que servem como guias e deuses para muitos hoje, que seguem o horóscopo. Não pode sair de casa sem saber o que o horóscopo vai dizer a eles. E Jesus continua dizendo em Marcos: Filho do Homem, referindo-se a ele, voltará com grande poder e glória e reunirá os seus escolhidos. Novamente a figura que Daniel havia falado 500 anos antes. Mas quem são esses escolhidos? Quando lemos João 8, Jesus diz: quem crê em mim, esse tem a vida eterna, porque eu sou a verdade. Todos os ídolos, todos aqueles que são adorados, venerados, ou a quem se presta culto no lugar de Deus, não passam de ilusões, de mentira, porque a Bíblia diz que só existe duas opções: ou você adora a Deus através de Jesus, ou odiar. Por isso Jesus diz: eu sou a verdade. O resto é ilusão, o resto é mentira, o resto é idolatria. Os escolhidos são aqueles que permanecem fiel. E isso está escrito lá em João, em Apocalipse, onde João escreve, Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, e eu te darei a vida. Sejamos fiéis, eu, você, somente a Jesus, que é a verdade, todos os dias. Porque Jesus termina o texto de Marcos hoje dizendo um alerta: todos esses sinais virão, mas ninguém sabe quando será o dia e a hora. Nem os anjos, nem eu como filho, apenas como Deus. Isso é uma boa verdade. Portanto, orai e vigiai. O que é orar e vigiar? É viver uma vida intensa de fé, na prática da fé, todos os dias, colocando Deus como prioridade, assim como Ele nos coloca, pois mandou a Jesus, o seu Filho, para morrer por mim, por
de pecadores. Como é que foi esse ano que passou? Que está chegando ao final hoje. Abra você o livro da sua vida e leia. Deus foi prioridade para você. Em todos os dias, em todos os momentos. Você viveu uma vida do dia a dia, orando e vigiando, isso é na prática da fé? Ou apenas de vez em quando? Eu conheço muitas pessoas que na hora de uma prova de vestibular, de Enem, na hora de uma entrevista para emprego, na hora de pedir um bom marido, uma boa esposa, de pedir filhos, aí são devotos na oração. Mas na hora de estar na igreja, no culto, no estudo bíblico, a novela é mais interessante, as salas de bate-papo, futebol, tanta coisa que é mais interessante do que estar aqui com Deus. Como é que foi o teu ano? O que está escrito no livro da tua vida? Reflita sobre isso. E Judas? Esse Judas não é aquele. Nós temos vários Judas no Novo Testamento. Conhecemos mais o Judas Iscariotes, por isso, para não termos o estigma de traidores, nós andamos nomeando nossos filhos de Judas. Entretanto, entre o povo judeu, Judas, tem a mesma raiz. Esse é o nome comum. E nós temos um discípulo de Jesus que se chamava Judas Tadeu, que também não é um Iscariotes que o traiu. Nós temos Judas Macabeu, nós temos vários Judas na Escritura Sagrada, e esse é aquele do qual Marcos fala, do qual Mateus também fala e diz: entre os irmãos de Jesus estavam Tiago, José, Judas e Simão. Este é um dos irmãos de Jesus. Por isso, no início da sua carta, ele diz: eu sou irmão de Tiago e servo de Jesus. Ele se coloca como servo de Jesus porque ele também estava entre os outros irmãos que, no início da obra de Jesus, riam dele. Se ele está blasfemando, como é que nós vimos ele? Nós nos criamos com ele, a nossa mãe é a mãe dele. Como é que ele diz que é Deus? Entretanto, lá em Atos, capítulo 1, versículo 14, diz que logo depois da ascensão de Jesus aos céus, quando os discípulos se reuniam, a igreja, os 120 da igreja estavam reunidos, lá diz: e também a mãe de Jesus e os irmãos dele. Entre a morte e a ressurreição, muita coisa mudou na vida da família de Jesus, na família terrena. E agora nós temos esse Judas, que lá pelo ano 80, ou seja, 50 anos depois da ressurreição de Jesus, escreve uma carta muito preocupado com a igreja. Ele fala do poder de Satanás, e chama a atenção daqueles pastores que não levam muito a sério Satanás, e diz: cuidado. Leia uma vez a carta de Judas, é uma página só. Leia, é muito interessante. Diz: cuidado com Satanás, porque até Miguel, quando confrontou-se com ele, não desrespeitou, sabia do poder dele. Por isso que Paulo fala dos poderes tenebrosos. Hoje as pessoas querem ridicularizar, brincam com Satanás, não tem aí a marcha para Satanás, não sabe o que está fazendo. Mas a carta de Judas é uma carta preocupada, uma carta pastoral, porque muitos estão fazendo da graça de Jesus uma graça barata. Não estão mais levando a sério. Ele fala principalmente do sensualismo, dos pecados sexuais, e ele cita Sodoma e Gomorra, onde ele diz: lá as pessoas foram atrás de uma outra carne, homens com homens, mulheres com mulheres, e as pessoas foram condenadas por isso, e hoje em dia novamente as pessoas não estão levando a sério. Ou seja, a carta de Judas é uma carta para hoje. Parece que ele está escrevendo para os dias de hoje, e ele alerta. Eu vou dar alguns destaques. Ele diz assim: guardai-vos no amor de Deus, edificando-vos cada vez mais na fé santíssima. Ou seja, leiam, estudem, vivam a palavra de Deus. E ele diz: esperem a misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Ou seja, cada um de vocês, eu, olhamos o livro da nossa vida, quanto pecado, quantas vezes não priorizamos Deus? Precisamos da misericórdia de Jesus. E aí ele diz:
viva uma vida compadecendo-se daqueles que ainda estão em dúvida e incerteza, salvando-os do arrebatamento do fogo, sendo compassivos e misericordiosos, detestando até a roupa que usam. Olha a preocupação dele. Ele diz: olha, vocês vivem, de repente na família de vocês, no trabalho de vocês, na escola de vocês, tem pessoas que estão indo para o fogo, para o inferno. Amem essas pessoas. Ele diz: sejam compassivos e misericordiosos, falem sempre de novo do amor de Jesus, detestem o que fazem, até a roupa que eles usam nas suas contaminações da carne, nas suas sensualidades e assim por diante, mas amem. Lembram daquela máxima de Agostinho? Deus ama o pecador e odeia o pecado. É isso que ele está dizendo. Talvez Agostinho até tirou daqui. Ele diz: amem as pessoas, eles estão em dúvida, eles não sabem para onde vão. Arrebatem eles do inferno, do fogo do inferno. Vocês sabem que estão indo para o céu. Então a vossa tarefa é falar, é testemunhar. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, é nós que devemos levar o Evangelho da salvação para aqueles que estão lá, arrebentar, abrir essas portas, para tirar as pessoas que estão indo para lá. Estamos nos empenhando, estamos testemunhando, estamos agindo com misericórdia, e ao mesmo tempo nos afastando do pecado, que ele diz: detestai as coisas que eles fazem, detestai até a roupa que usam. Não deixar o pecado nos dominar, é uma luta constante. Não banalizar a graça de Deus. Já que ele vai me perdoar, eu vou fazer, não tem problema. Paulo diz: de Deus não se zomba. Judas termina sua carta dizendo: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que é poderoso, toda a glória, majestade, soberania, império, antes de todas as eras e depois de todas as eras para sempre. Por quê? Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Agora ele reconhece que seu irmão é verdadeiro Deus. Diz que ele é o único que pode nos livrar de tropeços. E como tropeçamos, né? Abriu o livro da sua vida desse ano que passou. Quantas vezes nós tropeçamos? Quantas vezes transgredimos os mandamentos de Deus? Quantas vezes não olhamos a sério, não levamos a sério? São só 10 mandamentos, 7 que falam da nossa relação com o próximo, lá na nossa vida, lá fora na sociedade, como cristãos, honrando, respeitando o pai e a mãe, não matando, não odiando, não furtando, não adulterando, não cobiçando, não mentindo, não disputando a herança do nosso irmão, sendo bons exemplos de cidadãos. E a primeira tábua com Deus, colocando Deus como prioridade, não a televisão, não a sala de bate-papo, não o sono, não as baladas, Deus. Não tomando seu nome em vão, santificando o seu dia, santificando os momentos de estarmos aqui. Queridos irmãos, vamos olhar para trás. Não vamos mais cometer os mesmos erros nesse novo ano que Deus está nos dando. Vamos colocar Deus como prioridade em todos os momentos, não só na hora do desespero. Queridos irmãos, o tempo vai passando e nós estamos aqui. Nós vivemos em meio a tantas incertezas, desde pequeno. A gente não pensa: o que eu vou ser quando crescer? Aí de repente, puxa, será que eu vou ter uma namorada? Quem vai ser? Eu vou casar com quem? Eu vou ter filhos? Qual o nome que eu vou dar para eles? Eu vou ter emprego? Em que eu vou trabalhar? De repente, eu vou morar onde? Eu vou ter uma casa? Como é que ela vai ser? E o tempo vai passando e diz: puxa, está na hora de eu me aposentar. O que eu vou fazer depois da aposentadoria? E quando eu morrer, para onde eu vou? E se o fim do mundo chegar? São preocupações de cada um de nós. São incertezas, mas no meio de tantas incertezas, uma certeza. Nós sabemos para onde vamos, porque vivemos o Senhor, colocamos a Ele como prioridade.
Sim, mais uma vez chega o final do ano, e toda vez que chega o final do ano nós lembramos aquilo que Daniel disse. O tempo está chegando no final, mas o mal ainda reina. Parece, e eu creio nisso, que no final do ano o diabo sempre escancara o inferno. Eu não estou falando das mentiras, dos roubos, das balas perdidas, dos assaltos, da corrupção, mensalões, com os quais até nos habituamos. Não devemos. Errado é errado. Muitas vezes queremos defender, não, mas esse fez porque o outro também fez, não interessa, errado é errado, tem que pagar. Temos que lutar sempre pelo certo e não defender o errado. Mas eu estou falando daquilo que acontece todo final de ano. Vocês já notaram? É no final do ano que a gente vê as barreiras caindo. Lembra do morro lá do Bombá? Lembra de Angra um tempo atrás? Lembra da tsunami lá na Indochina, do outro tsunami no Japão? Lembra do terremoto no Haiti, do terremoto no Chile? Esse é no final do ano. Já notaram? E agora tornados aqui, atentados em toda a Europa, ameaças de atentados nos símbolos cristãos, como o Cristo Redentor, lá no Vaticano, barreiras caindo aqui em Minas. O diabo vem tentando todo o final do ano. Por quê? Ele podia fazer isso tudo durante o ano, mas no final do ano a coisa... Já pararam para pensar? É Natal. É hora da gente esquecer tudo aquilo que passou durante o ano e olhar para o menino Jesus, que nasceu na manjedoura, que ele é chamado de príncipe da paz. Ele vem com toda humildade, com toda a singeleza do coração para nos trazer a paz com Deus, com o próximo, e renovar a nossa esperança para mais um ano e para a vida eterna. E a única coisa que o diabo não quer é que a gente valorize isso, que a gente festeje o Natal com seu real significado. E ele faz tudo para criar o caos, o terror, o medo, a tudo de desviar os nossos olhos do verdadeiro sentido do Natal. E é aí que as palavras de Jesus do Evangelho de hoje fazem mais sentido, quando ele diz, orai e vigiai. Não percam o sentido do Natal de Cristo, não percam o foco da vossa fé. Queridos irmãos e irmãs, tem muitos visionários de plantão, falsos visionários, não confiemos em homens, ídolos, pessoas que dizem, o fim é agora, está chegando. Confiemos naquele em quem a nossa vida está nas suas mãos. No mundo de caos e terror, nós precisamos de um rumo, de orientações, precisamos confiar no único que tem as respostas. Alguém que está além do tempo, alguém que é perene, alguém que não muda, alguém que é o Filho de Deus, que é o Filho do homem que veio morrer, que venceu a morte, o diabo e o inferno por mim e por ti, e que nos garante ser fiel até a morte, e nada te acontecerá, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Vivemos num mundo de incertezas, mas nós temos uma certeza: Ele está conosco. E é assim que nós fechamos este ano, e é assim que nós iniciamos um novo ano, celebrando Jesus, a sua vida em mais um Natal, a sua vida, para ser prioridade de fato, de verdade, nesse novo ano, em nossas vidas. Que assim seja. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes, até o dia quando Ele nos chamar para a glória.